E se a gente quer ser habilidoso em alguma coisa, vamos ser habilidosos no bem. Aprender a fazer o bem. Olha o que diz a palavra no versículo 4. Deu-me o Senhor Deus uma língua habilidosa, para que aos desanimados eu saiba ajudar com uma palavra. Toda manhã Ele desperta os meus ouvidos, para que como bom discípulo eu preste atenção. Há sempre uma unção à espera de quem quer fazer o bem. Quando uma pessoa se determina em ajudar a outra, Deus unge a pessoa. Quando você se determina a fazer o bem, você nunca faz sozinho, sabia? Todo o bem que com um coração reto você resolve fazer, você nunca faz sozinho, Deus vai com você. Deus assina embaixo, Deus endossa, Deus dá a sua força, Deus dá a sua graça, Deus dá sabedoria. Deus abre caminhos para uma pessoa que quer fazer o que é bom. Ele dá uma língua habilidosa para aquela pessoa que quer ajudar com uma palavra o outro que está desanimado. E olha, como faz diferença uma palavra boa que a gente diz para alguém. Como faz diferença. Algum mais desatento, não é? Ou até às vezes malicioso, pode dizer, palavras, balela. A pessoa não quer palavras, a pessoa quer comida, a pessoa quer roupa, a pessoa precisa de muitas coisas. Mas o que a pessoa mais precisa, além das coisas necessárias, básicas, porque comida, é claro, todo mundo precisa. Roupa para a pessoa se vestir com dignidade, precisa bebida, precisa um banho, precisa ter os cuidados ali básicos. Claro, mas só os cuidados básicos não bastam. Porque existem muitos países que dão os cuidados básicos para todos os indigentes que estão na rua. Oferecem moradia, oferecem comida, oferecem água quente para o banho, oferecem cama, oferecem remédios para os mendigos, para os indigentes. E mesmo tendo tudo isso, eles preferem morar na rua. Por quê? Essas coisas apenas não bastam. Não é só disso que a pessoa precisa. O que é que a pessoa precisa para poder viver? Ela precisa de amor. O ser humano consegue passar aí bons períodos, sabe, na escassez, consegue viver com até aquém do mínimo. A gente vê esses países que estão numa pobreza maior do que o nosso, não é? As pessoas vivem anos passando necessidades, mas o ser humano não consegue viver se ele não for amado. Se às vezes tira o alimento da pessoa e ela vive muito tempo comendo quase nada, mas você tira o amor do pai, você tira o amor da mãe, você tira o amor dos irmãos, a pessoa enlouquece, ou morre, ou não é raro, se mata. O ser humano não sabe viver sem amor. E uma das maneiras pelas quais o amor mais se manifesta é por meio das palavras. Por que as palavras ferem tanto? Porque elas têm uma capacidade incrível de comunicar. Não é o que a gente diz, é o que a palavra carrega. Porque a palavra ela carrega consigo a nossa raiva, o nosso ódio, mas ela carrega consigo o nosso amor, a nossa ternura. É o que a palavra consegue comunicar. Tanto que a gente pode ouvir da boca do nosso pai e da boca de um desconhecido a mesma coisa. Pela boca do desconhecido, irrita, mas não magoa. Já na boca do pai, magoa profundamente, porque é o meu pai. Como que ele pôde dizer uma coisa dessa contra mim? Meu filho, como que meu filho pôde falar aquilo? Mas espera aí, não é as mesmas palavras que aquele desconhecido disse? São as mesmas palavras, disse exatamente a mesma coisa, mas é diferente o que a palavra carregou para dentro de nós. O que a palavra comunicou para a gente é diferente. O outro lá sabe pouco da minha vida, às vezes fala na ignorância, mas essa pessoa que me conhece tanto, como não me compreendeu? Então veja, o que a palavra levou?
o sentimento de incompreensão, de tristeza, e feriu profundamente o coração. Sabe esta palavra que fere, porque carrega às vezes a morte junto com ela? Essa mesma palavra tem o poder de carregar a vida, tem o poder de comunicar o amor. Você está longe da pessoa, você não consegue estar do lado dela nesse momento para poder colocar a cabeça dela no colo, para poder aconchegar a pessoa no momento de sofrimento, mas você faz uma ligação, você fala com ela, você diz: olha, te amo, eu estou longe, mas eu estou presente. O lugar onde eu mais queria estar nesse momento é aí do seu lado, mas eu não posso. Mas sinta a minha presença junto de você, porque no meu coração eu já estou aí. Quando tiver uma oportunidade eu vou aí te visitar. Guarda um cantinho aí para mim, porque eu não te esqueci, eu não te esqueço. Quando a pessoa desliga o telefone, olha, aquilo valeu mais do que... Não é verdade, Paulo? Muito bem. Faz bem pra gente. A gente respira fundo e diz: poxa, como foi bom ter conversado com esta pessoa, como foi boa essa ligação. Essa ligação foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos. E, no entanto, você não tinha mais do que um telefone grudado no seu ouvido. Foram as palavras. A palavra comunica o espírito da gente. Sabe, quando você fala, um pouco de você vai com as suas palavras para a pessoa. Por isso que é importante a gente conversar, sabe? A comunicação não são as coisas que a gente diz. Uma pessoa que fala nem sempre está se comunicando. A pessoa pode falar demais e não dizer nada. A verdadeira comunicação é quando a sua palavra leva você ao encontro do outro. E olha, quando a gente faz isso, porque ama e para o bem, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. O Senhor nos dá uma língua habilidosa para ajudar com uma palavra aquele que está desanimado. Essa palavra está garantindo para nós que o Espírito Santo vem nos socorrer para que a gente possa socorrer o outro. Nós socorremos com o mesmo socorro que somos socorridos por Deus. Nós amamos com o mesmo amor que nós somos amados por Deus. E consolamos com o mesmo consolo que nós recebemos de Deus. Essa língua habilidosa para fazer o bem é Deus quem dá. E olha, dá em todos os momentos. Só que a gente precisa treinar o ouvido e treinar o coração para ouvir a voz de Deus que fala com a gente. Eu vou no dia a dia prestando atenção, porque eu já descobri que a maneira de Deus falar comigo é por meio dos outros. Então, às vezes eu estou aqui conversando com a Paula, ela só está batendo papo comigo. Mas eu sei que o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. E de repente, na conversa, alguma coisa que vem, sabe, pelos lábios dela, toca aqui dentro uma campainha que diz: isso aí veio de Deus. É Deus falando com você por meio dela. Ontem eu estava na estrada, estava dirigindo, e de repente ali no meu momento, eu comigo, me veio uma inspiração, sabe, parecia um pensamento normal, parecia um pensamento comum. Comecei imediatamente a agradecer a Deus. Falei: Senhor, o Senhor me deu de presente essa inspiração. Eu não estava nem esperando isso. Eu falei: que coisa boa, que coisa maravilhosa. Chegando em casa eu vou anotar, que é para eu não esquecer. E ali eu fui rezando e agradecendo, louvando a Deus, porque Deus tinha falado comigo. Quantas vezes, escutando uma pregação, Deus fala ao meu coração, no momento que a gente vai rezar com a palavra. Eu gosto muito de rezar com a Bíblia, sabe? Então, tem horas que faltam as palavras pra gente, tem horas que eu me sinto meio vazio, sem saber o que dizer, não é? Tem horas que eu não tenho vontade de rezar, sabia? Aí a hora que eu não estou com vontade de rezar, eu peço ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda. Porque eu não tenho vontade, mas eu preciso. A minha oração precisa ir além do meu gosto, do meu desejo. Porque nem sempre a gente tem desejo de comer.
mas não come não para ver. Nem sempre a gente tem desejo de rezar, mas não reza não para ver. Então eu peço a Ele, fala comigo, Senhor. Aí eu abro a Bíblia, e aí o Senhor Deus me desperta os ouvidos, para que como um bom discípulo eu preste atenção e ouça o que Ele está me falando. A gente costuma associar os nossos momentos de oração, de forma geral, tá? Não é com todo mundo, às vezes com você é diferente. Mas a gente costuma associar os nossos momentos de oração às fases boas da nossa vida. Eu estou bem, eu rezo. Eu estou mal, eu não rezo. Eu estou bem, estou feliz com Deus. Eu estou mal, eu estou revoltado contra Deus. E aí é um veneno. Porque o momento da tristeza e o momento da revolta é onde a gente mais precisa de Deus. E aí, em vez de se unir a Ele pela oração, a gente se afasta achando que Ele é o culpado de algo que Ele não tem culpa. Mas olha esta oração aqui, porque é uma oração, é esta palavra. Quando que este homem, Isaías, estava rezando? Quando tudo estava contra ele. Olha lá, Deus me deu uma língua habilidosa para que aos desanimados eu saiba ajudar com uma palavra. Toda manhã Ele desperta os meus ouvidos. O Senhor abriu meus ouvidos. E olha, agora me interessa aqui repetir isso para você, porque confirma isso que eu estava lhe dizendo. E eu não fiquei revoltado. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fiquei revoltado. Eu não dei para trás na hora. Na hora em que as coisas estouraram contra mim, eu não dei para trás, eu não andei para trás, eu não recuei no meu relacionamento com Deus com o coração cheio de revolta. Pelo contrário, quando o sofrimento chegou, eu dei as costas para bater. Para quem vinha me fazer uma injustiça, eu não fugi. Mas até deixei que me cuspissem no rosto e que me arrancassem a barba. Porque a vingança não pertence a mim. Revidar o mal não é a minha parte. Porque eu tenho quem me defende. Olha lá no versículo 7. O Senhor Deus é o meu aliado. Por isso eu jamais ficarei derrotado. Eu não me vingo, eu não tomo parte no mal. Porque quando eu me decido por fazer o mal, eu estou saindo da proteção divina para entrar sob a influência satânica. Até desculpa usar a palavra assim, mas é a palavra mais verdadeira para esse momento. Quando eu tomo a decisão de fazer o mal, não é Deus quem sai do meu lado, mas eu quem passo da proteção de Deus para o território do inimigo, que quer acabar comigo. Então, como diz a Sagrada Escritura, ao Senhor pertence a vingança, não a mim. Porque todas as vezes que o ser humano se dispõe a vingar, ele comete injustiça e entra em pecado. Deus é o único que sabe fazer justiça como realmente deve ser feita. Deus é o meu aliado. Nessa hora de tristeza, nessa hora de revolta, nessa hora de problemas, de muitas dificuldades, Deus é o meu aliado. Por que eu não vou ficar derrotado? Porque Ele é o meu aliado. E quando que essa pessoa estava dizendo isso? Quando estava sendo golpeada. Olha, não era que ela estava num momento de mar de rosas, vida tranquila. Não, ele estava dizendo, eu apresentei as costas para a pancada. Deixei o rosto receber o tapa. Cuspiram na minha face e me insultaram. Mas mesmo enquanto eu estava ali, debaixo de escarros e debaixo de pancada, eu sabia que eu não ia ficar derrotado. Quem olhava à minha volta e via o que estava me acontecendo, pensou, coitado, esse daí está destruído. Mas no meu coração, eu fiquei impassível. Eu não recuei. Endureci o meu rosto como pedra, porque eu sei que não vou me sentir um fracassado. Sabe quem fracassa? Quem na hora da revolta escolhe ficar com o mal e não com o bem. Faça a experiência que você vai ver. Tudo pode arrebentar contra você, mas se o seu coração está apegado ao bem, você tem certeza de que as coisas vão terminar bem. Você tem certeza.
Não é que pode terminar bem. Você tem certeza, porque ao seu lado está aquele que te declara inocente. Ao seu lado está Deus que te declara justo. Então no coração a gente não se sente fracassado, porque o mal nos tomou por todos os lados, mas não entrou no nosso coração. Não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, a maldade entrar no seu coração. Não deixe. E se por algum motivo, por alguma razão, por um vacilo, um deslize, entrou, ponha para fora. Expulse a maldade de dentro de você. Porque você é de Deus. Porque você é uma pessoa do bem. Quem é que vai levantar causa contra você se você está ligado a Deus, se você está pelo bem? Quem te defende é o Senhor. Se Deus é teu advogado, quem é que vai te condenar? E olha lá o que diz no versículo 10. Se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no nome do Senhor e ponha em Deus a sua esperança. Se você ama a Deus, porque temer a Deus não é ter medo de Deus, é amar a Deus com um coração respeitoso, ao ponto de ter medo de magoar a Deus, de ferir a Deus, de ofender a Deus. O medo não é de Deus. O medo é que a gente possa ser mal com quem nos é tão bom. Sabe o coração daquela esposa que ama tanto o marido, tanto, que ela tem medo de fazer alguma coisa que possa ferir o coração dele, esse relacionamento? Isso é temor. Sabe aquele marido que ama tanto a sua esposa, que só de pensar que por uma fraqueza dele ele pode magoar essa mulher, ele já se sente angustiado? Isso é temor, não é? O temor de Deus é a gente amar tanto a Deus que a gente não o quer ofender. Se alguém de nós, se você ama o Senhor e escuta o que diz a sua palavra, mesmo que hoje, neste dia, você esteja caminhando no escuro, sem saber para onde você vai, sem luz que te ilumine, confie no nome do Senhor e ponha em Deus a sua esperança. Também nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente caminha no escuro. Aí você, olhando essa palavra, diz: olha, Márcio, você falando aí nesta palavra de uma língua habilidosa para que aos desanimados a gente saiba ajudar com uma palavra, mas sou eu a pessoa desanimada. Eu é que estava precisando de uma palavra que me animasse. Ótimo, esta palavra é para você. Chegou a palavra. Chegou a palavra. Se você que estava até agora desanimado, mas ama o Senhor e abriu os seus ouvidos nesta manhã para se livrar da revolta, para não recuar no seu amor a Deus, você escuta esta palavra, mesmo que você aí na sua casa, no meio do seu trabalho, no curso que você está fazendo, na vizinhança que você está, nos seus relacionamentos que você está vivendo, e se sentindo no escuro, sem saber o que fazer para melhorar essas relações. Porque tem hora que você fica tomado de desgosto, querendo desaparecer, ir para longe das pessoas, começar uma vida nova. Você que já teve vontade até de trocar de nome, de trocar de cidade, de trocar de nome, de começar uma vida num lugar onde ninguém te conhece. Porque hoje você se sente caminhando no escuro, sem ninguém que ilumine o seu caminho, sem luz que te ilumine. Confie no Senhor. Confie no nome do Senhor e ponha em Deus a sua esperança. Não se compare com as pessoas que fazem a maldade. Não se compare. A gente não pode se comparar com os outros por aquilo que eles fazem de errado. A gente deve ter como base, ter como referência o que é bom, as qualidades. Quer seguir exemplo? Siga bom exemplo, não siga o mal. Não é dizer, olha, aquela pessoa tem uma vida toda atravessada, está aí, ó, contente da vida, feliz. E você sabe? Você vê o rosto, mas não vê o coração. Quem te disse que essa pessoa está feliz? Quem te garante
que qual um urso em busca do pote de mel, correndo atrás da felicidade, ela golpeando todo mundo que está pelo meio do caminho, já não está recebendo de volta os golpes que um dia ela deu. Então olha, a justiça cabe a Deus. Esquece a vida do outro. Ele também vai responder para Deus pelas atitudes dele. Nós vamos responder ao Senhor pelas nossas. Confia no Senhor. Não se compare com os outros dizendo, ele faz o mal e é feliz. Eu sempre fiz o bem a vida inteira e eu ando triste e abatido. Não, querido, minha querida, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você, quando ouve a partilha da palavra, quando você ouve um texto da Escritura, o seu coração se consola e vibra. Por quê? Porque Deus está falando com você. Olha, você que escuta a voz do Senhor, mesmo que esteja se sentindo caminhando na escuridão, se sentindo perdido, sem saber um rumo certeiro, confie no Senhor, que passo a passo Deus vai te conduzindo. Todo caminho é feito de pequenos passos. É que a gente quer chegar lá no final da meta sem fazer o caminho. Calma, você quer chegar lá? Você precisa dar somente um passo agora. Qual é o passo que você pode dar? Qual é o passo que você consegue dar hoje? É só isso que Deus está pedindo de você. Que você não fique parado, que você dê o próximo passo. Às vezes o próximo passo é perdoar alguém. Às vezes o próximo passo é você pegar o telefone e ser esta pessoa para o outro que está precisando, que está desanimado. Às vezes dar o passo é tirar a revolta do coração e dizer a Deus, Senhor, até hoje eu vivi revoltado e me comparando, igual esse rapaz aí está falando, mas agora eu tomo uma decisão, eu me levanto e ponho fora a revolta. Dê o primeiro passo. Porque eu disse a você que o mal volta a quem o fez. Mas Jesus nos garantiu que quem deixou qualquer coisa para fazer o bem por causa dele, vai receber 100 vezes mais aqui nesta terra e além disso a vida eterna. Felicidade sem limites. Felicidade eterna. E 100 vezes mais o bem que a pessoa fez volta para ela. Eu quero começar essa primavera de uma maneira diferente. Semeando essas flores por onde eu passar. Semeando o bem. E você? Você também? Porque se você está respondendo sim, então deixa eu lhe dizer, eu vou contigo. Você quer vir comigo? Para a gente semear essa boa semente nesse dia de hoje. Você quer, Paula? Já tô dentro. Vamos juntos, Graça? Vamos juntos. Sapo, vamos? Maravilha, né? Já tô lá. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu quero esperar nele. O Senhor, Deus, é o meu aliado. Eis o meu advogado, é o Senhor Deus. Quem vai debandar contra mim? O Senhor Deus me desperta de manhã, abre os meus ouvidos, para que eu não fique revoltado. Deus, o Senhor, meu Deus, me deu uma língua habilidosa. Mas para quê? Para que aos desanimados eu saiba ajudar. Se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine,
Confie no Senhor Deus, põe em Deus sua esperança. Senhor, grava esta palavra no nosso coração no dia de hoje, para que nos momentos de dificuldade, assim como o salmista, vivendo lá, apanhando, oferecendo queixo, arrancando a barba, toda dificuldade que ele viveu dos insultos, e foi neste momento que ele disse: o Senhor Deus é o meu aliado, por isso jamais ficarei derrotado. Que nós aprendamos, Senhor, que nos momentos difíceis nós saibamos falar isso. Mas para isso, Senhor, nos momentos em que as coisas não estão tão difíceis, que nós saibamos aproveitar esses momentos para treinar a nossa fé, para exercitar a nossa fé, para encher o nosso coração de esperança. Aonde você tem colocado a sua esperança, hein? Nas coisas, em você, nas pessoas. Nós somos falhos, não é? Todos nós somos falhos. Mas o Senhor não, o Senhor é nosso advogado, nós podemos colocar a nossa confiança nele, jamais seremos abandonados. Que o dia de hoje, que esta primavera, anuncie esse novo tempo para mim e para você. Um Senhor que vem, devagarinho vai chegando, com respeito, porque Ele nos respeita, bate a nossa porta e pede para entrar. Depende de nós, se nós o vamos deixar, se nós vamos querer que Ele siga conosco. Faça a sua escolha no dia de hoje. Que a Canção Nova seja aí a sua companheira, porque aqui a gente já quer dizer, nós estamos nos decidindo por Deus. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso aliado, aliado da Canção Nova. Senhor, nesta manhã a gente proclama isso com alegria, em meio às provações do dia a dia, porque todos nós temos as nossas provações.